Meus pais me tiveram muito jovens. Minha mãe tinha 14 anos, meu pai tinha 17. E, bem, e eu fui juntando, né, algumas situações. Eu morava com minha mãe, e aí, uma parte do tempo, eu morava com minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto, às vezes, era um homem bom, às vezes me maltratava, me batia, né? Outra época, eu fui morar com meus avós. Meus avós eram pessoas muito boas, muito maravilhosas, mas eles não demonstravam afeto, ou seja, em toque, em beijo, em cheiro, em abraço. E como diz mamãe, eu sempre fui muito beijoqueiro, né? Eu sempre fui muito carinhoso. E toda a situação me fez crescer em um ambiente onde eu sentia assim, meu pai não está comigo, minha mãe não está comigo, então eu estou com a minha mãe, mas tem uma pessoa aqui que me maltrata, então não é meu pai, mas não gosta tanto de mim. E eu cresci acreditando que eu não era bom o suficiente, que eu não era bom, que ninguém me amava, que por que eles fizeram isso comigo. Gente, eu vim tomar consciência que eu tinha esse sentimento. Não é, eu na minha infância. Eu estou falando para vocês consciências que eu vim tomando na minha vida agora, tá? Que eu vim tomando há 2 anos, 3 anos atrás. Aconteceu o seguinte: eu fui ao cinema assistir um filme chamado I Can Only Imagine. I Can Only Imagine. Eu posso imaginar. Esse filme, e aí é uma sugestão para vocês, tá? Esse filme é incrível, e ele traz a história de um jovem que morava com o pai, com a mãe, que a mãe, o pai e a mãe brigavam muito, o pai e a mãe brigavam constantemente, e ele ficava naquele meio de campo, até que um certo dia ele acordou e viu a mãe indo embora com um caminhão, e ele saiu correndo atrás da mãe. E o pai, depois que a mãe abandonou o pai e o pai passou a maltratar muito ele, a bater muito nele, né? O pai não apoiava nada que ele fazia, e ele decidiu se pegou com Deus, né? Ele se pegou com Deus nessa época. Escutava muitos louvores, tal, e ele começou a perceber, teve uma ocasião que ele começou a perceber que ele cantava. Mas eu quero que vocês assistam um filme, não vou contar tudo do filme, mas o que acontece? Qual é a moral da história do filme? O que aconteceu comigo ao ver esse filme? Ao assistir esse filme, eu entrei em um looping negativo na minha vida. Eu entrei em uma neura. Ao ver esse filme, eu caí em prantos, em prantos. Eu chorava desesperadamente no cinema. Eu chorava ao ponto de as pessoas olharem para mim para ver o que estava acontecendo, tá? Eu entrei numa bad que, assim, me destruiu por dentro. Eu saí daquele filme chorando, eu entrei dentro do carro chorando, eu fui para casa chorando, eu cheguei em casa chorando, eu fui dormir chorando, eu acordei no outro dia de manhã, chorei de novo. Porque aquilo ali é como se tivesse puxado dentro de mim uma memória de dor muito forte, tá? Puxou dentro de mim uma memória de dor muito forte. E o que acontecia? Puxou a minha memória de dor de não perdão. De não perdão, principalmente do meu pai. E depois eu fui entender, quando eu me aprofundei mais, que também era mais profundo ainda o da minha mãe. E aí, qual era o não perdão? Só não perdão dos gritos que eu escutava. Esse episódio, gente, foi há cerca de 3 anos atrás. E aí, eu lembro que eu imergi, né, dentro de mim e eu consegui compreender algumas coisas. Mas cognitivamente eu não entendia porque eu estava assim, mas eu comecei a me sabotar. Eu comecei a comer compulsivamente mais. Eu queria desfazer tudo na minha vida. Eu queria fechar o meu negócio. Eu queria parar de trabalhar. De repente eu queria ir embora para os Estados Unidos, tá? Eu ia embora para os Estados Unidos. Minha família mora lá nos Estados Unidos e eu já ia embora, né? Eu estava dizendo, não, eu vou embora para os Estados Unidos. Eu queria fugir. Eu queria sair. Porque eu dizia para mim assim, meu Deus, como é que pode eu já fazer tanto sucesso, eu já fazer, né, eu já ter conquistado tanta coisa na minha vida, e o meu pai não olha na minha cara. O meu pai não olha na minha cara. A minha mãe fala comigo, a gente se fala de 6 em 6 meses. A gente se vê a cada 6 meses, ou a cada ano. E eu olhava para mim, olha como eu sou abandonado, olha como eu sou não quisto.
E isso despertou um sentimento que eu já vinha no processo, eu já tinha feito método CIS, um treinamento de inteligência emocional, que fez um despertar na minha vida, mas eu comecei a desenterrar coisas que estavam mais profundas. Esse filme desenterrou, mas como eu olho, como foi importante isso. E aí eu estava num processo de coaching, né? A minha coach, o nome dela é Renata Rezende, ela é diretora da Febracis. Ela começou a me questionar, me trazer muitas indagações, né? Por que, Sócio, se aconteceu isso com você? O porquê desse sentimento? Por que de querer largar tudo? O porquê de querer sair fugido, né? Correndo. E aí, gente, esse processo, eu quase colocava tudo abaixo. Quase colocava tudo abaixo. Porque me abalou todas as minhas estruturas. Mas esse foi o primeiro passo de um processo de perdão na minha vida. E aí eu comecei a querer entender porque estava acontecendo aquilo, eu comecei a agir de uma forma diferente, porque eu comecei a querer acabar com tudo, a comer compulsivamente, eu comecei a engordar, eu comecei a querer voltar a engordar de novo, porque, olha, eu já vinha no processo, você vê, né? Eu já vinha no processo de cura e aí eu tive uma queda, uma baixa muito grande. Nessa baixa muito grande, a minha vida, ela começou a desabar, né? Você começa a ver coisas que você não fazia mais você fazendo, você começa a ver hábitos antigos fazendo, porque é o seu sistema, né? É o seu subconsciente que toma conta disso aí e não permite com que você raciocine mais. Mas o que é que eu quero trazer para vocês? É o seguinte, imagina se eu não tivesse despertado nesse momento, se isso não tivesse me trazendo esse sentimento naquele momento. Como é que eu iria agir, né? Como é que seria a minha vida hoje? Certamente eu já teria engordado de novo. Ou então, certamente, eu não teria buscado ajuda, não sei se eu não conhecesse. Eu não teria buscado melhorar a minha vida. E aí, essa mágoa muito grande, né, do meu pai. Olha só, gente, quando aconteceu o seguinte, quando eu me casei com o Erison, e aí eu lembro que eu tinha 2 meses antes conversado com a minha madrasta, minha ex-madrasta, que eu iria casar, tal, que meu pai não sabia até então, né? Ninguém sabia até então, ninguém sabia que eu era gay. Eu achava que ninguém sabia, né? Mas a maioria das pessoas não sabiam e, bem, quando o meu pai, pouco tempo antes disso, meu pai já estava sem falar comigo. Aconteceu uma ocasião, eles tiveram uma briga, eu fiquei do lado da minha madrasta, meu pai se sentiu muito ofendido e disse, cortou laços comigo. E depois disso, depois que eu me casei, aí que ele cortou, me bloqueou no WhatsApp, né? Eu via ele no canto, ele fingia que não me via. Isso para mim é uma situação, eu me senti extremamente humilhado. Isso assim, eu dizia para mim, né, que eu não iria perdoar ele, não iria, não. Que ele estava sendo arrogante, como é que ele fazia isso comigo, né? Como é que ele fazia isso com o filho dele? E ele não queria mais falar comigo, né? Não queria mais falar comigo. E eu tinha muito grande, não vou perdoar, não tô errado, não tô errado, não tô errado, não vou dar o braço a torcer. E isso era o que estava reverberando dentro de mim, que eu não ia dar o braço a torcer de jeito nenhum. Então, aconteceu a situação desse filme, né, do I Can Only Imagine, e que eu comecei a perceber que a minha vida estava declinando. Eu estava uma crescente e de repente a minha vida declinou. Eu me sabotei de novo, porque despertou, né? Me trouxe à tona aquele sentimento ruim. E aí eu comecei no processo de autocura, eu comecei a fazer terapia holística, eu fiz uma sessão de Theta Healing, de Ho'oponopono, comecei a fazer Ho'oponopono, que é a técnica de auto-perdão, de perdão às situações. E isso começou a trazer à tona muitos dos perdões que eu não tinha liberado. E eu comecei a ver o quanto eu estava sobrecarregado de sentimento tóxico, o quanto eu estava sobrecarregado de não perdão, o quanto minha vida estava sendo desgraçada pelas mágoas que eu estava carregando na minha vida, pelos sentimentos de dor que eu estava carregando na minha vida, que me faziam ficar no fundo do poço. E estavam me fazendo engordar cada vez mais. E nessa época eu lembro, eu acho que eu engordei uns 10 quilos, mais 10, 12 quilos, eu não me recordo, não vou dizer um valor que eu não lembro agora para vocês. Mas o que acontece é que, e olha só, até minha respiração muda quando a gente fala desse assunto, né? Até minha respiração muda porque foi muito dolorido na época. Só quem passa sabe, gente.
Se você passa por uma situação onde você guarda alguma coisa, alguma ferida, você sabe o quanto isso dói, o quanto isso machuca. Mesmo que a gente fale, hoje eu consigo falar mais tranquilamente, né? Hoje eu consigo falar mais tranquilamente. Mas lá atrás, essa hora, eu já estava nos prantos, tá? Eu já estava aos prantos. E aí, a minha coaching passou para mim algumas ferramentas, né? Nessa época eu não era coach ainda, eu só tinha noção das ferramentas, eu não era coach. Eu comecei a imergir-me e eu comecei a perceber que todas as minhas dores, as minhas bases emocionais debilitadas estavam fazendo com que eu agisse errado, com que eu me sabotasse, com que eu destruísse a minha vida, com que eu quisesse acabar com o meu negócio, eu quisesse acabar com a minha vida, eu queria acabar com a minha vida porque eu estava comendo compulsivamente, eu estava desgraçando, eu queria ir embora do Brasil, eu queria fugir, né? Eu queria fugir de tudo. Para mim, eu tinha vergonha de mim. Como é que pode o meu pai, nessa época eu até tinha um programa na TCM, eu fazendo um programa na televisão, eu aparecendo no Instagram, tudo, mas as pessoas não sabem que o meu próprio pai não fala nem comigo. Tá entendendo qual era olha a neura, a noia que eu entrei na minha vida. E aí, eu comecei ela me trouxe, olha só, teu processo é de não perdão, tá? O não perdão tá atrapalhando a tua vida, tá fazendo com que você... E a gente começou uma ferramenta que foi fantástica para minha vida, que me fez mudar a forma como eu visualizava a minha vida. E eu comecei com essa ferramenta por volta de julho, junho, junho de 2018. E aí, com essa ferramenta que eu comecei a liberar o perdão. Mas olha, gente, não era querendo, tá? Não, eu não queria. E o que é que trazer para vocês, gente? O que é que é perdoar? Perdoar é você largar o pescoço da pessoa que te fez mal. Perdoar não significa deixar que ela saia impune. Perdoar não significa que você vai ter que fazer as pazes com ela. Perdoar significa que você vai largar o pescoço, vai deixar de se vingar, porque o não perdão é uma vingança. Quando você não perdoa, seja alguém que te feriu, não sei o que aconteceu, né? Mas se você não perdoa, isso é um estado de vingança. Eu me vingava do meu pai todos os dias, né? E qual foi o primeiro passo nesse processo para eu conseguir sair desse estágio e começar a voltar a emagrecer, né? Olha só, eu já tinha feito bariátrica e eu estava voltando a engordar de novo, tá entendendo? Eu tinha feito bariátrica, tinha engordado de novo, já estava equilibrando a minha vida, tinha passado por uma situação difícil, voltado a equilibrar, tinha crescido emocionalmente e depois aconteceu uma coisa que eu caí, como se tivesse levado uma rasteira. Eu sei que com você acontece situações assim, você parece que passa alguma coisa na nossa vida que parece que dá uma rasteira na gente e que faz a gente sentir um lixo, que não vale nada, que nada mais é importante. Você tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Bem, qual o primeiro passo nesse processo, né? Foi eu reconhecer que eu precisava perdoar mesmo sem vontade. E aí é o primeiro aprendizado que eu quero trazer. Pega esse código, tá? Pega esse aprendizado. Isso aqui é sabedoria, tá? Sabedoria que eu aprendi ao longo da vida. O perdão não depende da tua vontade. O perdão não depende da tua vontade. O perdão é algo intrínseco ao ser humano, que deve estar presente mesmo diante da tua não vontade, da tua não, eu não quero perdoar, é que você precisa. Eu não vou perdoar e você vai, tá? E aí eu entendi, eu escutei uma coisa, né? Eu assisti um filme chamado A Cabana, inclusive é uma das primeiras tarefas que eu passo dentro de um processo, porque, bem, eu entendo que foi a minha debilidade nessa vida e eu assisti esse filme e eu desabei nesse filme, né? Eu desabei nesse filme para entender o processo de perdão. Eu entendi que não é sobre o que acontece com a gente, é sobre a nossa capacidade de olhar com o olhar divino para isso, despertar o Deus que existe dentro de nós. Porque eu lembro que tem uma frase assim: se Deus é capaz de perdoar você, por que você não é capaz de perdoar? Você é merecedor de perdão? Você é perfeito? Você é perfeita?
Acredito que não. Assim como eu, você também não deve ser perfeito, não deve ser perfeito. Então, se você não é perfeito, quem te feriu tem que ser perfeito? Ele te feriu, te magoou, não estou dizendo que justificando o que foi feito. Talvez não exista justificativa. Mas talvez só você possa libertar esse peso. E muito do que existe, do acúmulo de peso, do acúmulo de gordura, da obesidade, é proteção para nunca mais ser ferido. É proteção para nunca mais ser abandonado. É proteção para nunca mais se sentir traído, indefeso, abandonado sozinho, não amado. Gordura é proteção. Então você come, eu comia para tampar a minha dor, para tampar uma dor. E aí tem muita gente que diz, mas não tenho nada disso não, eu só gosto de comer mesmo. Tira, é mentira. É mentira, desperta, acorda, criatura, acorda. Acorda, porque se fosse só isso, você tinha uma vida, você não precisava comer para tampar sempre. Porque comer é bom. Comer é bom porque você... Olha só, comida é boa, é bom comer, é bom comer. Traz uma sensação boa, traz uma sensação boa. Como é que você... Por que você não consegue parar? Por que você come compulsivamente? Por que você chegou no peso que você chegou? Não é teu metabolismo, não é teus hormônios. Esquece isso. Hormônio não coloca comida na tua boca. Hormônio não coloca comida na tua boca, não. Ok? Genética não coloca comida na tua boca. Não te obriga a comer. Não te obriga a não fazer exercício. Não te coloca no fundo de uma rede. Né? Até uma paciente disse, você me tirou do fundo de uma rede. Eu digo, vamos conversar sobre isso. Porque como o estado de não perdão é tão forte que faz você ficar com sintomas de pré-depressão, com sintomas de ansiedade, de se sentir mal. Eu não estou falando que a sua vida é ruim, que você é doente, que você é depressivo, não. Que você sente, você sabe que você sente sintomas ruins, momentos no teu dia que você fica para baixo, você está bem, de repente dá uma baixa de energia, você fica com pensamentos ruins, você fica, né, pensando em algo ruim que aconteceu e usando a comida como forma de tampar, de sanar essa dor, e acontecia comigo, é o que acontecia comigo. E quando eu entendi que perdoar não era uma opção, que eu tinha que perdoar mesmo sem vontade, que se eu era digno de perdão, se eu errei com alguém e eu esperava que essa pessoa me perdoasse, eu também deveria perdoar. E que eu deveria entender que meu pai e minha mãe deram o melhor que eles puderam, na condição que eles tinham emocionalmente naquele momento, no raciocínio mental que eles tinham naquele momento. E aí eu comecei num processo muito lindo, tá? E por isso que perdoar foi importante na minha vida. Eu comecei a falar todos os dias no espelho, olhando para mim, pai, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo por não falar comigo, por não ligar para mim, por não responder minhas mensagens, pai. Pai, eu te perdoo por me ver nos locais e fingir que não me conhecia. Pai, eu te perdoo por você ter me abandonado. Mãe, eu te perdoo, mãe, por todo o processo. Eu entendo, mãe, que você foi a melhor mãe que eu poderia ter. Eu entendo, mãe, todos os dias eu passei a fazer isso. Todos os dias eu passei a fazer isso. Quanto tempo, pai? Eu lembro aí que eu fiz no mínimo uns 4 meses, tá? Mas no meio desse período eu comecei a perceber que eu precisava, não só precisava falar o perdão para mim, eu precisava externar esse perdão. Esse perdão começou a reverberar dentro de mim. E aí eu mandei uma mensagem, meu pai tinha me bloqueado no telefone, eu mandei uma mensagem para um amigo dele, para que ele enviasse essa mensagem para ele, dizendo quanto eu amava, quanto eu estava com saudade, que eu estava disponível para ele. E depois eu escrevi uma carta, mandei por e-mail para ele, né? Mandei esse e-mail para ele. E eu lembro que eu ficava esperando a resposta e não tinha. Até, gente, que por volta de 3 meses, acho que 3 meses depois, aconteceu um dos maiores reviravoltas da minha vida, né? Eu voltei, né? Eu comecei com isso, não, perdão, eu comecei a voltar minha vida para o eixo, comecei a deixar tudo no lugar, eu comecei a reorganizar minha vida, eu comecei a voltar a ter, né, a fazer atividade física, a me alimentar bem. Eu comecei porque era interno, pouco importava se tinha mudado algo lá de fora, mas era interno. E eu lembro que eu tinha feito uma ferramenta, por isso que eu digo para vocês o quanto é poderoso o nosso processo, o nosso método, uma ferramenta onde eu tinha visualizado
a minha família reunida. A minha família reunida no Natal. Mas eu tinha olhado assim, né? Eu tinha visto meu pai com a minha madrasta, minha mãe com o meu padrasto, tinha visto a minha família, teoricamente, reunida para um Natal amistoso, né? Porque antes ninguém nem se via, ninguém se falava. E aí eu comecei a visualizar, né? Visualizar e sentir muito forte isso na minha vida. Que, nossa, tá acontecendo, né? Vai acontecer, meus pais vão estar comigo no Natal um dia, a gente vai estar junto um dia, né? Um dia, não sabia nem quando. Eu acho que eu dizia que era em 2023 que eu ia conseguir que todo mundo pelo menos se falasse, né? Meu pai me perdoasse, meu pai conseguisse voltar a ser meu pai. E nisso, gente, aconteceu uma coisa. Eu mandei mais cartas, eu mandei mais mensagens. Eu recebi uma ligação que o meu pai estava se separando da minha madrasta. E eu liguei para ele, né? Eu peguei um telefone que não era o meu, liguei para ele. E falei alô, em vez de falar pai, né? E ele falou alô, aí quando ele respondeu, eu falei, o senhor tá onde? Sou eu. Sou eu, pai. Aí ele falou, tô em Mossoró. E aí eu lembro que nessa época eu peguei, ajudei ele, né? A gente conseguiu um apartamento para ele ficar. E, bem, foi... E aí eu revi ele, e nesse momento foi lindo, porque eu parei, né? Tava mostrando o apartamento, eu segurei ele, parei e disse, pai, me perdoa por não ser o filho que o senhor sonhou em ter, mas eu tô aqui, esse filho, pronto para te amar, para estar com você, eu tô aqui pronto para te amar, pai, me perdoa. E aí ele começou a chorar, ele começou a dizer que quem tem que pedir perdão sou eu, eu errei muito com você, e minha irmã foi junto também, nessa época ele tinha uma relação difícil com a minha irmã, e nesse momento ele abraçou minha irmã, me abraçou. Bem, foi um momento lindo que aconteceu na minha vida. E aí, faltava acho que 2 semanas para eu lançar um protocolo, que é um dos métodos que de transformação emocional, né? Porque eu entendi que eu precisava ajudar as pessoas nesse sentido, eu precisava ajudar as pessoas emocionalmente, eu precisava fazer com que as pessoas liberassem perdão. Quando eu fiz esse evento do fator de emagrecimento, que era um protocolo incrível, tá? Que a gente trabalha emocionalmente, a gente trabalha com a base do coach, da transformação para o emagrecimento, né? E eu fiz o lançamento desse programa e eu convidei meu pai para ir. Acho que faltava uma semana para esse lançamento. E aconteceu num restaurante que chama Dona Salada, aqui em Mossoró. E eu levei lá, combinei com ele, mas minha mãe estava marcada de vir também. E a minha preocupação foi, meu Deus, e agora? Meu pai é tipo, são cão e gato, nunca se falaram. E a minha preocupação era essa. Eu falei com mãe, ó, mãe, eu chamei painho e tal, mas tudo bem. Eu avisei a ele que mãe iria também, ele ficou por ali, né, sim. E aí ele foi levar uma camisa para passar, né. Nessa época, eu tinha acabado de abrir a clínica e eu tinha construído atrás da clínica um flat, eu morava lá. Eu morava num flat atrás da clínica. E ele foi levar uma camisa para passar, né? Que ele estava num apartamento novo, não tinha ferro, ele foi levar essa camisa para passar. Manhã já estava lá pronta para ir para o evento. E manhã saiu lá de dentro e disse, agora eu falo com ele. E ela foi em direção a ele, disse, oi, Sócio, tudo bom? E ele ficou branco, pálido. Ela disse, eu vim aqui pedir perdão a você. Perdão pelo que eu fiz de mal a você no passado, né? Nós éramos crianças, eu só tinha 17 anos quando a gente se separou. Mas aqui eu quero pedir perdão a você por ter lhe magoado, por ter lhe ferido. E ele me disse, quem perdoa é Deus, mas por mim tá tudo certo. Aí ela, depois se levanta e me deu um abraço. Aí levantou, deu um abraço, eu olhei ele dando um abraço, eu digo, eita, meu Deus do céu. Deram um abraço. E aí, bem, o pai vestiu a roupa, a gente foi pro evento. Chegou no evento, tava um no canto de uma mesa, outro no outro, e assim, eles conversando, eu digo, meu Deus, eu tava com medo
e tinha repórter, e tinha TCM, e tinha TV não sei o quê, e tinha mais blogueiro. Eu digo, meu Deus, se começar uma confusão aqui, eu vou passar uma vergonha, vai voar prato. E eu já estava vendo o mundo se acabar, né? Porque eu pensava que eles iam se engalfinhar, né? Que ia vir, mas o que aconteceu? Começaram a conversar, né? Lembrar as coisas. Meu pai começou a brincar, meu pai começou a tomar um vinhozinho, começou a brincar, tava tranquilo ele. E manhã também estava todo por ali. Manhã veio de Campina Grande, ela morava em Campina Grande. Manhã estava, nessa época, ela estava casada, tá? Minha mãe estava casada. E o que aconteceu? 2 dias depois desse evento, meu pai ficou dando algumas investidas na minha mãe. O pessoal lá na cidade onde minha mãe morava viu uma foto com a gente, ficou inventando história. Minha mãe ficou muito chateada, principalmente com o esposo dela também, que não, o casamento também já não estava tão bom. E aí ela decidiu voltar, né, para casa e ficou falando com meu pai, frigir dos ovos, voltaram ao casamento depois de 23 anos. 3 dias depois, manhã voltou para Campina Grande, buscou as coisas, veio embora, voltou o casamento com ele. E nesse ponto, eu vi alguma coisa acontecendo na minha vida que eu não estava preparado para acontecer. Eu não imaginava que isso aconteceria. Que eles voltariam ao casamento depois de 23 anos. Porque eu decidi perdoar. Porque eu decidi perdoar eles. Porque eu decidi perdoar o que aconteceu na minha história. A minha família foi reconstruída. Coisas que eu acreditava que era impossível acontecer. Gente, ficar rico é fácil. Eu quero ver você reconstruir famílias. Eu quero ver você, através do perdão, conseguir, né, mudar a tua história. Através do perdão, você pode mudar a história da tua vida. E olha só o que a decisão de perdão na minha vida fez. Fez hoje a minha família estar unida de novo. Fez hoje eu poder passar o Natal. Esse vai ser o terceiro Natal da minha visualização lá atrás. Que eu visualizava o meu Natal em família, mas não era da forma... Olha só, eu visualizava uma coisa, mas eu sentia outra. Eu sentia como se eles estivessem juntos. E foi o que aconteceu. Foi o que Deus me presenteou, baseado no meu perdão. Bem, a mensagem que eu quero trazer para você é o seguinte: o teu perdão pode estar sabotando o teu emagrecimento, mas pode estar sabotando diversas outras partes da tua vida. Teu não perdão pode estar impedindo. E aí, olha, eu já enfrentei casos em processo acompanhando minhas alunas, de alunas que foram abusadas sexualmente pelo pai e que não querem perdoar de jeito nenhum. De pessoas que foram magoadas, ofendidas, que foram destruídas emocionalmente, que foram jogadas na rua, que foram espancadas e que não querem perdoar. Quero dizer para vocês, se você já está passando por alguma situação assim, que o teu resultado não muda. O teu resultado não muda se você não mudar. O teu resultado não muda se você não mudar. A tua vida não vai mudar. E talvez você carregar esse não perdão vai destruir ainda mais. Se você quer emagrecer, se você quer perdoar, se você quer restaurar a tua vida em 2021, se você quer isso, você pode fazer isso. É escrevendo uma carta de perdão. Primeiro para essas pessoas mais importantes. Nossos pais são pessoas incríveis, que fizeram o melhor que eles podiam. Eu não estou aqui dizendo para você julgar seu pai, dizer que seu pai e sua mãe é ruim, ou isso, aquilo. Longe de mim. Quero dizer que se você não é perfeito, eles também não são. Se você não é perfeita, não é perfeito, eles também não são perfeitos. E eles merecem que você enxergue de uma maneira diferente o que aconteceu com você. Talvez é falta de carinho. Talvez não foi porque eles te maltrataram, te abandonaram. Talvez foi porque eles trabalhavam demais e tinham pouco tempo para brincar com você. Talvez você nunca teve um beijo, um abraço, um momento de carinho, de você dentro no colo.
Eu não sei o que aconteceu, mas consegui emagrecer, consegui ter uma vida saudável, consegui ter dinheiro, consegui ter o que seja, o que for que você queira na tua vida. Só vai fluir para você a partir do momento que você conseguir ressignificar o teu passado, sabendo que esse passado de dor fez a pessoa com que você é hoje. Eu sou grato ao meu pai por tudo que aconteceu, porque ele me fez ser o homem que eu sou hoje. Eu sou grato à minha mãe por tudo que aconteceu, porque ela me fez ser o homem que eu sou hoje. Todo o teu processo vai te levar a ser o ser humano que você nem imagina que você vai ser.